paz do Senhor! Oh, que beleza! Hoje é sexta-feira, meu querido, dia internacional de você buscar a face de Deus, né? Afinal de contas, o nosso Senhor Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E na Bíblia está escrito o seguinte, em Hebreus capítulo 10, verso 38, mas o justo viverá da fé. Meu amado, minha amada, se eu pregasse em cima desse versículo, acho que não ia dar nenhuma pregação de 2 horas, Sandrinha. Não ia mesmo. Sandrinha está me acompanhando aqui, tá? Minha câmera woman, né? Mas é verdade, meu querido, minha querida, o justo viverá da fé. Isso implica o seguinte: você precisa crer que uma AMP pavimenta uma estrada reta no caminho do sucesso. Pastor, o que é AMP? Atitude mental positiva. AMP, atitude mental positiva. Qualquer ser humano que deseja ser bem-sucedido deve trilhar nessa estrada. Do contrário, ele pode ganhar milhões, pode ser milionário e vai continuar sendo um miserável, desgraçado, pobre e nu. Forte, né? Muito forte. Mas é verdade, meu querido. Lembra? Teve uma das 7 igrejas lá no Apocalipse que Jesus usou esse termo. Uma dessas igrejas, chamada Laodiceia, ela diz que tenho muito ouro, muita prata, tudo eu tenho, nada tenho falta, e Jesus disse para ela que ela é pobre, miserável e nu. Sabe por quê? Porque essa igreja, por ser rica, ela esqueceu o primeiro amor, ela esqueceu dos preceitos rudimentares, o básico do que a palavra de Deus nos ensina. E isso tem a ver com uma atitude mental positiva, sabe por quê? Toda a fé que eu necessito, eu extraio do Evangelho de Jesus. É Ele que me ensina a ter a fé. É Ele que me impulsiona a crer que a palavra de Deus é justa e verdadeira. Foi como eu falei no vídeo anterior. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Até porque um Deus que diz lá nos 10 mandamentos a palavra não matarás, não pode ser um Deus que manda matar. É ou não é? Que péssimo exemplo de pai seria esse, né? Um Deus que fala, ó, você não pode matar, e Deus vai e mata. Não. Quem nasceu para roubar, matar e destruir é o diabo. Está lá em João capítulo 10, verso 10. Deus, Ele mandou o seu Filho para que tenhamos vida, e vida em abundância. Só que tem um detalhe. A Sandrinha me falou antes de fazer esse vídeo uma coisa assim que eu deveria salientar. Eu gosto muito da ajuda da minha esposa, sabe por quê? Tem muita gente que quando lê lá em Hebreus capítulo 10, verso 38, mas o justo viverá da fé, tem gente que acha que não precisa trabalhar, não precisa acordar cedo, não precisa se esforçar, porque a Bíblia diz que pedir, dá-se-vos-á. Não. A Bíblia fala lá no Gênesis, um dos primeiros preceitos que Deus designou para a raça humana. Ele disse para Adão que do suor do teu rosto você tem que ganhar o seu pão. Meu querido, depois que Adão pegou, Deus disse que maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto você vai trabalhar e vai conseguir o seu pão. Então, meu querido, saia dessa ideia de dizer, eu vivo pela fé, eu vivo da fé, eu não trabalho, Deus me sustenta. Deus sustenta sim, mas você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que correr atrás dos seus interesses, correr atrás dos seus objetivos. Você que é estudante, não adianta você vir me dizer, mas Deus é tão bom que eu não vou nem estudar, na prova o Espírito Santo vai me dar todas as respostas. Isso é mentira. Mentira da religião, mentira do diabo. Para passar na prova tem que estudar.
Agora, para estudar, eu vou te dar uma dica muito boa. AMP, Atitude Mental Positiva. E isso tem muito a ver com a fé. Porque hoje em dia a gente vê por aí muita gente dentro da igreja morta. Muita gente morta na fé. O pastor está lá pregando, está abençoando, está profetizando. E a pessoa, será que é isso mesmo que o pastor está falando? Não sei. Isso eu vejo acontecer tanto com a vida do irmãozinho, mas não acontece na minha. É porque você não tem a AMP, Atitude Mental Positiva. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé, meu amado. Você tem que crer que essa Bíblia contém a palavra de Deus e que a palavra de Deus é verdadeira, meu amado. Porque senão, o que adianta você ir para a igreja? O que adianta você seguir lá a campanha, né, que o pastor está fazendo? Você comparecer ao culto, não faltar nenhum culto e a sua vida não mudar? Você tem que ter atitude mental positiva. Você precisa crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer que Deus, quando vê você com uma atitude de fé, Ele coloca a mão sobre você e te abençoa. Meu querido, só se encontra caminho de vida através de uma espiritualidade sadia. Isso é a AMP. Em fé e em confiança em Deus, tem que ser baseado tudo isso no amor. Não adianta você ter muita fé e você não amar o seu próximo. Não adianta você ter muita fé e não ajudar quem está precisando do teu lado. Porque o próprio Tiago até usou um pleonasmo, né, com a palavra fé. Ele até diz lá na carta dele que a fé sem obras é morta. Mas isso é um erro de tradução, viu? Porque se a fé é um dom, como está escrito lá em Gálatas, como é que Deus pode dizer que fé sem obras é morta? Dom não morre. Mas Tiago ele queria dizer o seguinte, que fé sem prática é inoperante. Guarda bem isso. Não adianta dizer que você vive da fé se você não trabalha em cima dessa fé. Olha, eu quero encerrar dizendo uma frase que o Caio Fábio uma vez disse, eu nunca mais esqueci. Ateus positivos se dão melhor na vida do que ateus negativos. Eu vou repetir. Ateus, aquele que não acredita em nada. Um ateu positivo se dá melhor na vida do que um ateu negativo. E pior que dentro dessa igreja a gente encontra alguns ateus, né? Alguns homens e mulheres que vai para a igreja porque é um clube social muito bom, muito agradável. Mas enfim, fé que é bom, nada. O princípio de uma atitude mental positiva se aplica a qualquer ser humano. Até porque nós somos humanos. Mas saiba de uma coisa, nós vivemos num reality show vigiado por milhares de câmeras. Nós nunca conseguimos nos esconder da face de Deus. Tanto que o Salmo lá diz, né, que se eu tomar as asas da alva ou habitar nas profundezas do mar, até ali a mão de Deus nos guiará, porque tudo está nu e patente aos olhos daquele que tudo vê.